Namora primo ou prima, tá valendo? Se você riu porque você já deu aquele olhadão pro teu primo, pra tua prima. E não mente não, todo mundo tá sabendo. Você pode esconder, mas tua família inteira já tá comentando. Enfim, galera, nos quadrinhos essa questão da polêmica, ok? E se eu te falar que Superman e Supergirl já chegaram nos finalmente e chegou a rolar uma filha dessa relação? Hoje a fofoca vai ser completa, a fofoca kryptoniana. Você vai conhecer a filha desses dois, que a DC finge que não existe. Ninguém sabe. É caso de família no nerd. Quem que é essa moça? O que foi que aconteceu com ela? Ela era poderosa? Ela é canônica? As respostas estão aqui nesse vídeo. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui. A grande questão aqui não é nem o grau de parentesco, né? A grande questão aqui é a diferença de idade. Dependendo do retcon, a Supergirl pode ser uma adolescente menor de idade. Aí pega muito mal pro Kal-El, porra. Vai fazer o quê com o Kal-El também, né? Pô, mas pega mal ver ele chegar junto. É crime isso, configura crime, inclusive, dependendo da legislação. Só que quadrinho é bagunça, né? Tecnicamente, Kara Zor-El, né, a versão tradicional da Supergirl, é mais velha que o Superman. Como é que isso é possível, Peter? Na origem mais frequente dessa personagem, ela é enviada pra Terra pra cuidar do primo. Kara é uma adolescente, mas o Kal-El ainda é um bebê. Ela sai de Kandor num foguete em direção à Terra. A nave entra num buraco negro e sai dali décadas depois. Pra ela o tempo parou, pô. Você assistiu Interestelar, então você sabe como é que funciona. Só que agora o Kal-El já é um homem, já atua como Superman e a Kara chega como adolescente órfã. Deu um nó na cabeça? Vai ficar pior, calma aí. Se prepara pra entender como é que esses dois acabaram juntos numa revista época que, ó, foi polêmica, pegou fogo. Mas já comenta aqui, se tem crush na tua prima, para com isso, não é isso que eu ia perguntar não. Já comenta aqui embaixo, tá levando fé na Supergirl no DCU? Vai chegar com força total, né? Já comenta aqui embaixo o que você espera dela, vai ser importante, vamos lá. A Kara Zor-El, a Supergirl original, ela deu a vida, ela sacrificou pra salvar o Superman durante a crise nas Infinitas Terras. Se você não conhece a saga, dá uma olhadinha no vídeo que eu gravei aqui no canal, ok? É a maior saga da DC de todos os tempos, completinha pra vocês. Tá muito, muito top. Esse vídeo aqui já não deve estar mais aqui, não tá não. Mas enfim, depois vai lá. Só que a Supergirl não só morreu nessa saga, ela foi apagada da existência. Sabe? É tipo o Zeno, apagou. Ela nunca existiu. No universo que surgiu da crise, depois desse reboot, porque a crise foi um reboot, o Superman era o único sobrevivente de Krypton e ponto final, acabou. Daí pra frente, pô, os roteiristas fizeram lá uma salada com o Supergirl que até hoje é difícil de resumir. É difícil pra caramba mesmo. Tudo começou com a Linda Danvers. Ela era uma adolescente comum da Terra, humana. Ela tava no bico do urubu, quase morrendo. Então, Linda Danvers se fundiu com uma forma alienígena conhecida como Matrix. Essa Matrix tinha copiado o DNA e os poderes do Superman. Aí da fusão da Linda Danvers com a Matrix surgiu a nova Supergirl da DC. E por que essa volta toda? Depois da crise do reboot, da saga crise, né? Tinha uma ordem dentro da DC de que o Superman tinha que ser único. Antes da crise tinha, pô, Supercão, Supercavalo, Supergirl tinha Zod, uma dúzia de vilões de Krypton. Era uma bagunça, Krypton pra tudo quanto é lado. Parecia Bate-Família. Depois não podia ter mais. Mas assim, com jeitinho podia, né? Dando um miguezinho, né? Dando de BR. Surgiu então essa Supergirl esquisita que vocês estão vendo aí, que não era mais prima do Superman. Pra ser sincero, ela tava mais pra meia-irmã gêmea do Kal-El, né? Já que, tipo, metade da fusão era um clone do Superman. Coisa de roteirista maluco, ou seja, não era primo, mas era irmã. Era uma meia-irmã mesmo. Só que piora, a DC mexeu de novo na cronologia. É reboot pra cá, reboot pra lá o tempo todo, né? E cada mudança eles iam empurrando a Supergirl numa direção ainda mais maluca. Ela chegou a ser um anjo. Não tô brincando assim, zoeira. Cada hora eles inventavam um negócio diferente, porra, anjo. Até que, pasmem, voltou o Kara Zor-El. A verdadeira Supergirl, a prima de sangue do Superman. Ela voltou pra cronologia e a Linda Danvers ia ser apagada do universo. A Linda Danvers até tentou tomar o lugar da Kara como a única Supergirl do universo e só tumultuou ainda mais, né? A Linda Danvers conseguiu criar duas linhas temporais diferentes. E aí, numa dessas duas linhas temporais, aconteceu o amor. Love, love, love. Kal-El se apaixonou por ela, pela Linda Danvers, pediu ela em casamento e o casalzinho teve uma filha. O roteiro já tava metendo louco mesmo. Lois Lane, quem é Lois Lane? Eu não conhecia a Lois Lane, eu queria coisa mais safadinha. O lance era Superman pegador de novinha mesmo, é o que o cara pensou. Enfim, nasceu a criança, Ariella Kent. Ariella Kent. Foi então que o Spectro apareceu pra consertar a bagunça. Sabe o Spectro, aquele que levou um soco? Soco do Batman. É só a maior divindade que tem na DC, levou um soco do Batman. Eu falo pra vocês, Batman é casca grossa. Mas enfim, o Spectre apareceu pra consertar essa bagunça.
A Linda Davis, ela tinha criado uma realidade alternativa. Era contra as regras. Não pode! Que isso? Eu não poderia criar uma realidade alternativa? Aí aparece o espectro. A Linda Davis negociou, implorou e acabou convencendo o espectro. Olha isso, eu te falo, esse espectro é o maior panacão que tem. Leva soco, é manipulado, enfim, é uma divindade, hein? Bom, Linda Davis podia deixar de existir, aquela realidade podia deixar de existir, mas a mãe pediu para que a filha fosse poupada. O espectro sentiu pena e concordou. A Ariela Kent continuou existindo canonicamente. Meu irmão, essa menina é insanamente poderosa. Vocês estão vendo aí o Jon Kent, né, um filho legítimo do Superman, mostrando que vai continuar o legado do pai. Tá acontecendo na história desse quadrinho, né? Mas, porra, quem é Jon Kent na fila do pão perto da Ariela Kent? Jon é filho de um kryptoniano e uma humana, né? Que é a Lois Lane. De certa forma, a Ariela Kent é filha de 2 kryptonianos. É outro patamar. Porra, é kryptoniano puro, total. Aí, com 6 anos, a garotinha já tem a mesma força, os mesmos poderes que o pai dela. Só que não parou por aí. A Ariela Kent também tem o poder de se teleportar para onde ela quiser. É como se ela tivesse a joia do infinito do espaço. É um poder que apareceu, né? Pô, filho de 2 kryptonianos, pô, bota isso aí. E vai além. A menina tem o poder de viajar também no tempo. Teve uma vez que ela foi parar no século 853. Isso seria tipo um ano 85.300, exatamente. É um futuro muito, muito distante. Acho que eu vou estar lá, eu vou estar apresentando o Inerd, já pensou? Bom, nesse futuro, a Ariela impediu uma invasão, destruindo a armada invasora e destruindo o planeta que estava sendo invadido. Ela fez isso brincando, sabe? Sem noção do nível de poder que ela tem. E foi justamente um sobrevivente desse planeta destruído que acabou ensinando pra menina o conceito de responsabilidade, de causa, de consequência. Bora combinar, a menina é praticamente órfã. A mãe deixou de existir, o pai nem sabe que é pai dela. Olha aí, tô te falando. Pô, o Superman tá mal pra Mr. Catra. Ariela Kent aprendeu com o estranho como usar os próprios poderes. Olha isso, com o estranho. Eu falo pra você, pai é quem cria, né? Não é, Piccolo? Infelizmente, a DC esqueceu que a Ariela Kent existe, né? Tá muito quente, né? Deixa ele esfriar. A origem da menina é muito bizarra, inclusive o negócio acabou sendo abafado. Essa personagem, galera, não aparece nos quadrinhos desde 2003. São 20 anos sem usar essa garota pra nada. Poxa, deve ser uma mulher agora. Deve estar super poderosa, né? Eu ia achar maneiro um resgate dessa menina, de verdade. Ainda mais que o Jon Kent tá famoso agora. Pô, já tá o Jon Kent? Bota ela. Porrada de irmão? Seria maneiro pra caramba? Não, é muito feio, isso não faz, hein? Mas como é que a galera ia agora lidar com a filha do Superman com a Supergirl? Já pensou nisso? Imagina a reação da Lois Lane. Que é isso? Mas tu é safada, hein, rapaz? Já pensou? Já pensou a reação da Supergirl atual? Pô, tu teve relação comigo de outra... Como é que pode isso? Comenta aqui embaixo se você já conhecia a personagem, se você ia querer ver ela voltando agora pras revistas. A personagem, comentem. Toca aqui, se inscreve no canal. Pô, o que é isso? Onde você ia saber essa notícia? É totalmente trivial. Ela é importante, ela pode ter mudado alguma coisa na história, mas foi uma curiosidade maneira, você tem que admitir. Então, toca aqui, se inscreve, ativa o sininho. Porra, que é isso? Quase um super saidinho, ó. Não sei se combina falar super saidinho nesse vídeo, mas tô esperando você no próximo vídeo, hein? Valeu, galera. Fui!